E se você ainda está na dúvida do que investir nas próximas datas comemorativas ou até mesmo no seu dia a dia de vendas, pode apostar, mini bolo é uma ótima opção, ainda mais nesse formato, como se fosse um presente. E como vocês gostaram muito do outro vídeo de mini bolo e falaram que queriam a versão de chocolate, hoje eu venho compartilhar passo a passo com vocês. E nesse vídeo vamos ter a minha massa de chocolate, que é fofinha e estruturada, ideal para esses trabalhos. Um recheio coringa para facilitar a nossa produção, e dele eu vou preparar leitinho com Nutella, que é o sabor queridinho, né, gente? Não pode faltar. Duas opções de montagem, a finalização, que eu vou passar bastante ideias também para vocês, e é claro, a precificação do jeitinho que vocês gostam, mas fiquem ligadinhos até o fim do vídeo, que ao longo dele tem muitas dicas importantes. Então, bora começar? Vou começar pela massa e eu vou utilizar 5 ovos inteiros e eles estão grandes. Se seu ovo estiver muito pequenininho, utilize 6. E os meus ovos estão em temperatura ambiente para assim a massa desenvolver melhor. Vou utilizar a batedeira planetária, mas se você não tiver, não tem problema, é só você preparar na batedeira de mão, aí você aumenta o tempo de batimento dos ovos com açúcar. E 1,5 xícaras de açúcar refinado, ele já está peneirado. Coloquei também uma pitadinha de sal para ajudar no tempo de caramelização da massa. A medida da minha xícara é de 200 ml de capacidade. Eu faço tudo por peso, tá, gente? Só coloca assim em xícaras para tentar ajudar quem não tem balança. Por isso, na descrição do vídeo, eu deixo tudo em gramas. Vou colocar para bater na potência máxima da minha batedeira por 5 minutos. Se você for utilizar a batedeira de mão, aí você bate até 10 minutos, ou então até ficar um creminho branquinho e espumoso. Enquanto isso, eu já vou passando o restante dos ingredientes para vocês. Mas quando eu começo a preparar essa massa, todos os meus ingredientes já estão separados e pesados. E eu vou utilizar 200 ml de leite integral. Esse não tem problema se ele estiver gelado, porque eu vou aquecer. Já coloco na minha panela e nesse leite eu vou acrescentar 55 ml de óleo. Estou utilizando o de girassol. Aqui o intuito é somente aquecer a margarina ou manteiga que eu coloco nessa massa. Coloco o óleo nesse momento só para facilitar e já juntar todos os líquidos. E quando eu falo óleo de girassol, gera muitas dúvidas. É esse óleo aqui, você encontra no mercado junto com todos os óleos. Ele vai estar dessa forma. E tem de várias marcas, o importante é só ser de girassol e ele é bom para não deixar gosto na massa. E vou acrescentar 2,5 colheres de margarina, estou utilizando sem sal. Se for da sua preferência, você pode utilizar manteiga também. A manteiga deixa mais ainda estruturada a massa em refrigeração. E vou levar para aquecer somente para amolecer essa margarina. Ela vai ficar assim, está prontinha, eu vou reservar. E eu já expliquei em um outro vídeo porque eu utilizo 2 gorduras na massa. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E vamos precisar também de 2 xícaras de farinha de trigo. Ela é sem fermento, porque eu vou acrescentar e também já está peneirada. Meia xícara de chocolate em pó, esse é o 50% cacau. Coloquei a outra xícara ali inteira para vocês verem que é meia xícara mesmo. Coloco esse chocolate junto com a farinha de trigo e também vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento químico. Juntando todos esses secos, eu vou misturar e também reservar. Os ovos com açúcar já deu tempo de batimento. Vou colocar a minha batedeira na potência 1 e vou acrescentar os meus líquidos delicadamente, para eu não perder a estrutura. Continuando na potência 1, eu vou colocar todos os meus secos.
Somente vou colocar, não vou bater, e depois vou terminar essa massa com a ajuda do batedor Globo mesmo. Se você preferir, pode ser o fouet. E vou fazendo um movimento de baixo para cima com delicadeza para não perder a estrutura da massa, até que fique uma massa totalmente homogênea. Feito isso, eu vou transferir para as forminhas, vou utilizar a balança. Se você não tiver, observe bem a quantidade de massa que eu coloco em cada uma. E a medida dessa forma é 10 de diâmetro e 10 de altura. E eu não unto a forma, só coloco papel manteiga no fundo e ainda coloco um pouquinho de desmoldante para esse papel manteiga ficar aonde eu quero, porque eu não corto rente a forma, deixo um espacinho para não machucar a minha massa. Se você ficou com dúvida, no último vídeo de mini bolo eu expliquei direitinho essa parte. Vou deixar o link aqui na descrição, que é massa branca com recheio de sonho de valsa e ouro branco. E essa massa de chocolate eu vou colocar com 220 gramas de massa. Coloco a massa e já ajeito. E como eu aqueci os meus líquidos, o fermento ele já vai agindo por conta do calor. Então, para essa massa não ficar com buraquinhos maiores e depois aparecer na minha decoração, eu dou 3 batidinhas no fundo dela. O rendimento dessa massa é de 4 bolos na medida que eu quero e mais um chorinho. Se você quer mais rendimento, é só você diminuir nessa quantidade. Mas eu gosto assim por conta da simetria do bolo. Mas eu passo sempre essas opções para vocês porque eu tenho o meu público e você tem o seu. Aí você quer reduzir o custo da receita. Você quer aproveitar tudo isso, mas você não tem público. Então você pode diminuir a quantidade da massa, do recheio, assim diminuindo o seu custo e atendendo também o seu público. E o chorinho da massa de chocolate, para ajudar vocês também no cálculo, fica com 135 gramas de massa. Distribuir toda a massa, agora é só levar para forno pré-aquecido a 180 graus. No meu forno, essa massa assa por 35 minutos, mas vai depender de cada forno para esse tempo. E como é uma massa mais altinha, tomem cuidado com o teste do palitinho. Antes de você fazer o teste, vai com a palma da mão com delicadeza para ver se o meinho já está assado. E vamos partir para o recheio e como eu falei, é coringa para facilitar. E vou utilizar 3 caixas de leite condensado. Aqui é o recheio para todos os bolos. E 2 colheres e meia de farinha de trigo é o meu espessante. Já coloco no leite condensado, que é mais fácil para misturar. Farinha de trigo misturada e eu vou acrescentar 5 caixas de creme de leite. Misturo novamente. E eu vou preparar esse recheio na minha panela que mexe sozinha, porque facilita muito. Mas dá certo sim, tá, gente? Na panela você mexendo sempre. E se você preferir, pode dividir esse recheio pela metade, caso você ache que é muito recheio para um braço só. Aí você primeiro faz o de leite ninho e depois o de Nutella. Aí você pode já colocar todos os ingredientes de cada sabor já na panela. Não precisa fazer um recheio branco e depois saborizar. E essa panela, primeiro eu gosto de colocar para misturar mais um pouquinho, depois eu ligo ela. Vou preparar em fogo médio. E, gente, essa panela é muito mais rápida do que quando a gente fica mexendo o recheio. Deve ser por conta da grossura dela. Então, além de economizar o nosso tempo, também economiza o gás. E para preparar o recheio, eu deixo ela na potência 3, nunca deixo na máxima. E eu sempre desligo o meu fogo um ponto antes, porque só o calor da panela, ele termina de dar o ponto.
Vou deixar nesse ponto. Eu pego a espátula, ele ainda cai um pouco líquido. Desligo o meu fogo, aumenta a potência do batedor da panela e vou deixar aqui 5 minutos. Já deu 5 minutos, olha como já muda muito a consistência. E, gente, se você for preparar você mesma mexendo o recheio, o ponto é o mesmo. Você só não desliga o seu fogo 5 minutos antes. Você vai mexer com o fogo ligado até atingir o ponto que você precisa. Separei esse recheio em 2 recipientes e o de leite ninho eu sempre deixo mais. Eu separei 1,2 kg de recheio e o restante eu deixo para o recheio de Nutella, porque eu utilizo mais de leite ninho, por isso que eu sempre deixo a mais para ele. E para saborizar, eu vou utilizar 10 colheres de sopa de leite ninho, com o recheio ainda quente, tá, gente? Aqui eu preciso misturar muito bem, então eu já vou saborizar o próximo e já volto a misturar. E para a saborização de Nutella, eu vou utilizar 200 gramas de chocolate, aqui é o blend, e eu recomendo ser o chocolate nobre por conta do sabor. 5 colheres de sopa mais cheinha de Nutella. E como eu preciso que esse chocolate derreta no meu recheio, vou misturar, vou deixar ele reservado enquanto eu misturo o de leite ninho para esse chocolate derreter por total. E o recheio de ninho, vou misturar tudo muito bem até ficar um recheio bem lisinho, sem nenhum gruminho. Vou utilizar o fouet elétrico, mas se você tiver força aí no muque, dá para fazer com o fouet mesmo ou então a batedeira. Recheio pronto. Agora eu vou limpar ali a lateral da minha tigela, vou colocar um plástico em contato e deixar ele esfriar totalmente em temperatura ambiente. E o recheio de Nutella já derreteu o chocolate com o calor do recheio. Também vou misturar para ficar bem lisinho e vou fazer do mesmo jeito, colocar um plástico em contato e deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. As massas já assaram e para o desenforme eu não vou deixar ela esfriar totalmente. Assim que eu consigo encostar na forma sem me queimar, eu já vou desenformar. E olha como ela fica bem fofinha. E para o desenforme, eu vou passar uma faquinha sem serra por toda a lateral da forma. Retiro o papel manteiga de todas, vou deixar a massa esfriar totalmente, vou envolver ela no plástico filme e vou levar ela para a geladeira, para ela esfriar totalmente, porque as gorduras aqui precisam estruturar. Então, eu faço a massa um dia e utilizo ela no outro dia. Essa menorzinha aqui é o chorinho, tá, gente? Essa dá até para montar um outro bolinho. Os meus recheios também já esfriaram, vou colocar em uma manga de confeitar para facilitar. Já tô mostrando tudo para vocês e a consistência do recheio, porque eu não vou partir esse bolo. E mesmo sendo um bolo no acetato, eu gosto do recheio firme assim. E partindo para as montagens, aqui a minha massa já ficou na geladeira de um dia para o outro. É bom que ela estrutura bem e ajuda na hora da montagem. Eu retiro o topinho de cima, que é a parte mais açucarada, e vou cortar a massa em 3 partes, para eu ter 3 de massa e 2 de recheio. E olha, gente, como a massa fica bem fofinha, eu vou cortar todas e já partir para a montagem. Agora, gente, eu vou começar a montagem. E aqui, eu já tenho as minhas bandejinhas. Essas aqui, eu comprei em casa de doce. Essa daqui pela internet.
Eu falei pra vocês que eu não gostei daquela bandeja que eu comprei, né? Mas eu não consegui, tanto que essa daqui eu até comprei pela internet. Depois eu achei essa. E, gente, no outro vídeo teve muitas dúvidas sobre o bolo que eu postei. E esse daqui que eu vou deixar aqui do lado pra vocês. O pessoal falando sobre o bombom que eu coloco em cima. Gente, eu mostrei higienizando no vídeo. E detalhe, tá? Eu ainda falei pra vocês, eu compro o bombom assim, ó. Tanto ouro branco e sonho de valsa. Eu ainda falei, mesmo no pacote, a gente tem que higienizar. E por que eu tô falando isso, gente? Aí muitas pessoas falaram assim, ai, eu não compraria com o bombom em cima. Porque tá com a embalagem. Gente, qual é a diferença do bombom ali que tá no pacote para essas bandejinhas aqui? Essa daqui também tá solta lá dentro da loja. Eu tenho que higienizar isso daqui. Eu higienizo aqui e aqui. Tanto que tem algumas aqui, ó, que tá até molhada. Gente, na confeitaria a gente tem que trabalhar sempre com álcool 70 para higienizar a bancada, para higienizar as bandejas. Isso aqui, se eu lavar, vai estufar. Não tem como eu lavar. Aí eu queria perguntar para essas pessoas que ficaram falando sobre o bombom, qual é a diferença do bombom e dessas bandejas? Nenhuma, né? Por isso que tem higienização na confeitaria, tá, gente? Eu só queria esclarecer isso aqui para vocês. E a bandeja também está aberta na loja. Eu não posso lavar e eu vou fazer a montagem do meu bolo nela. Então, para mim não tem diferença nenhuma, é só higienizar sempre tudo da forma correta. E para montagem, primeiro eu coloco um pinguinho de recheio, ajeito ali o meu bolo na bandeja, vou umedecer com uma caldinha fria de água e leite condensado, vou deixar as medidas para vocês na descrição, a quantidade que eu usei para os 4 bolinhos. Esse bolo não precisa umedecer muito, até porque a massa já tem bastante umidade por conta das 2 gorduras. E na primeira camada, eu já envolvo meu acetato e vou colocar um durex na pontinha de baixo e de cima. E a medida desse acetato é 10 de altura. E, gente, eu não sei vocês, mas eu e o acetato, a gente tem uma relação de amor e ódio. Ódio é quando eu tô montando, porque ele me dá bastante trabalho, e amor quando fica pronto, que fica muito lindo. O 15 dá mais trabalho ainda, mas como eu falei pra vocês no outro vídeo, ele traz mais vantagens. Colocando o acetato, eu venho com o recheio, que eu coloquei na manga de confeitar. Nesse vídeo, eu vou dar a opção também para vocês utilizar geleia no bolo. Faço uma camada de leite ninho. A de ninho eu gosto sempre de deixar um pouquinho mais grossinha. Ajeito com a colher, precisa entortar, tá, gente? Senão dá muito mais trabalho ainda. Tento ajeitar o máximo possível para não ficar ar, depois mostro no acetato. Depois, eu venho com o recheio de Nutella. Eu faço um pouquinho mais fina essa camada. Faço da mesma forma, ajeito com a colher e depois, para intensificar o sabor de Nutella, eu venho com a Nutella pura mesmo e coloco uma pouca quantidade por cima do recheio. Repito o processo, mas primeiro eu umedeço um pouquinho o lado da massa, coloco ela, umedeço o outro lado e vou fazer da mesma forma com o recheio. Já vou limpando a minha bandeja e a última camada de bolo eu sempre aperto bem, porque assim ajeito o recheio também. E essa primeira finalização eu vou utilizar o bico 2A da Wilton, é o perlê, aquele menorzinho, mas se você não tiver ele, não se preocupe, eu já vou dar dicas para vocês para finalizar sem o bico. Começo nas laterais fazendo pinguinho, puxando para dentro e vou fazer no meio do bolo até eu cobrir todo esse topo.
Finalizo com morangos já higienizados. Vou utilizar o talinho verde por conta que é para decoração. Vou colocar em toda a volta e um brigadeiro no meio. Mas, como eu falei no começo do vídeo, eu vou dar mais dicas de finalizações. Esse é um brigadeiro de leite ninho e eu fiz na medida de 8 gramas e já carimbei ele com aqueles carimbinhos de coração e tem bastante opções esse carimbo. E vou colocar glitter transparente com a ajuda do pincel, colocando nos morangos, pega também um pouquinho no recheio. Não coloquem todos, tá, gente? Aqui é para trazer mais ideias para vocês. E para mais ideias, eu vou utilizar o laço de cetim e o cordão de juta, que tem das duas formas. Esse de cetim, eu peguei essa cor para combinar com a florzinha que eu vou utilizar. Vou finalizar com um lacinho, e se você ainda não assistiu o primeiro vídeo de mini bolo, fiz com 2 recheios de sucesso, que é bombom ouro branco e sonho de valsa, com a massa branca. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vou retirar o excesso da fita e vou colocar a florzinha. Gente, tomem cuidado na hora de colocar a florzinha aqui. Eu mesma bati ela no recheio, depois eu tive que ficar tentando disfarçar. A florzinha e muitas outras coisas aqui é opcional, como eu sempre falo pra vocês. Pegue uma receita, dê sempre o seu toque. Vou partir para outra montagem, e essa eu vou resumir, porque é basicamente a mesma coisa, só vou mostrar como eu utilizo com geleia de morango. Ah, vou mostrar também a finalização sem o bico de confeitar, caso você não tenha. Coloquei o recheio de leite ninho em volta ali de todo o bolo, deixei o meio para geleia. Ajeito bem com a colher para não ficar ar, mostrando no acetato. Venho com o recheio de Nutella, vou ajeitar também com a colher. Coloco a Nutella pura, coloco a minha massa sempre umedecendo. E finalizo com o recheio. Se você quiser tentar só com a manga de confeitar fazer as gotinhas, também dá, só não fica perfeita. Mas aqui, como eu quero fazer sem para mostrar que dá certo, eu coloco o recheio na parte de cima, dou uma ajeitadinha com a colher e venho com a finalização. E para mais uma opção de finalização para vocês, coloquei bastante granulado em volta. Isso ajuda depois, se você for embalar no plástico e não colocar na caixa, para não ficar grudando recheio no plástico. Um lado eu coloco morango e o outro lado eu coloco docinhos. Os docinhos aqui eu fiz todos na mesma medida, de 8 gramas, passei no leite em pó e carimbei. E esse eu finalizo com um cordão de juta, aquele mais baratinho mesmo. Enquanto eu finalizo esse bolo, eu já vou compartilhar com vocês o custo dessa receita. Eu vou deixar passando bastante informações aí na tela. E essa receita, só o custo dos ingredientes me custou R$ 67,98. E como eu falei no outro vídeo, eu sempre tiro a média. E esse bolo eu vou vender por R$ 65. E para mais uma sugestão de embalagem para vocês, no outro vídeo eu já passei uma. Hoje eu vou mostrar a caixa, só que essa caixa aqui é na medida de 17, tem que ser a 15 para dar certinho na bandeja e não ficar balançando o bolo na hora da entrega. Essa eu comprei na loja Santo Antônio. E, gente, o bolo feito no acetato 15, você pode colocar tranquilamente na embalagem de plástico. Eu mostrei no outro vídeo, é o qual eu vou deixar na descrição para vocês, que não pega nada de recheio no plástico. Agora, já esses outros, que eu não subi muito com acetato, se você for embalar, vai sim pegar um pouquinho no plástico. Não vai estragar a decoração, mas pega. E para montar no acetato 15 é a mesma coisa, tá, gente? Só dá um pouquinho mais de trabalho, no outro vídeo eu também mostrei. Já vou pesar aqui e mostrar para vocês e não esquecer, vou descontar aquela bandejinha de MDF. E, gente, vocês podem perceber que eu também fiz o bolo no acetato 15, na bandejinha vermelha, com um laço também vermelho, porque ele se torna unissex dessa forma. Então, dá para você aproveitar todas as datas comemorativas.
Esse bolo ficou pesando 845, lembrando que eu já descontei ali a bandejinha. E se você quiser chegar nesse bolinho a 1 quilo, você pode montar no acetato 15, vou pesar agora para vocês, caprichar mais no recheio. E ali eu também subo um pouquinho o recheio de cima, coloquei morangos inteiros. Então, se você quiser, dá para chegar a 1 quilo de bolo aqui. E olha o bolo na caixa, gente, realmente é um presente, né? Essa caixa até dá para entregar, mas a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque a caixa tá um pouquinho maior do que a bandeja. E, gente, o recheio dá certinho para 4 bolos, mas como eu falei, se você quiser diminuir, você consegue fazer até 5 unidades. E sobre a validade, com morango na finalização é de 3 dias, sem o morango 5 dias. As duas opções precisam sempre ser mantidas em refrigeração. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Agora falta a opção Red Velvet. Vocês querem que eu traga aqui no canal nos próximos vídeos? E se você chegou até aqui, me contem se vocês querem mais mini bolo, e agora nessa versão. E eu espero que esse conteúdo esteja ajudando e incentivando vocês. E se vocês estão gostando, deixe aqui nos comentários, porque eu preciso muito saber se eu trago mais vídeos assim para o canal. E eu já vou ficando por aqui, deixo mais informações para vocês na descrição, mas qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E eu te espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau!